Tarde, é um prazer começar com a mesa 3. A gente vai falar de meio ambiente e transição energética. A gente tem, nesse momento, 4 palestrantes e vamos começar então ouvindo o José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo. O senhor Nalini também foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, presidente da Academia Paulista de Letras e secretário de Educação. Então é uma honra recebê-lo. Professor, pode começar. Muito obrigado pela generosa apresentação. Queria agradecer ao professor Paulino, que sempre me honra com os convites para o Instituto Confúcio. É uma honra integrar esta mesa, em que eu vejo essa personalidade por todos conhecida, o Dr. Fernando Reis Malta, que foi embaixador do Chile na China, professor Aguinaldo Santos da Unesp, professor Marcos Cordeiro Pires, também da Unesp. Agradecer a moderação do professor Gustavo Henrique Santillán, da Universidade Nacional de Córdoba. Eu gostaria de falar chinês, mas não consigo, então vou falar o meu idioma, que é o português, mas eu sei que há tradução simultânea, né? Começo dizendo que São Paulo foi a primeira cidade em que o prefeito criou uma secretaria de assuntos, você que muda? De assuntos da mudança climática. Obrigado. Depois de São Paulo, nós tivemos outras cidades brasileiras que também se preocuparam com isso. Nós costumamos dizer hoje que não falamos mais em mudança climática, nós temos de falar em emergência climática. Os cientistas, hoje, eles se culpam de terem sido muito conservadores, muito tímidos, muito discretos, quando anunciaram a previsão do que aconteceria. Porque as coisas estão acontecendo com muito maior rapidez e maior intensidade. Nós temos tido fenômenos extremos em todo o planeta, inclusive aqui no Brasil. E nós não podemos chamar esses fenômenos de desastres naturais. Eles não são naturais, eles foram provocados pelo mau uso dos recursos naturais. É a humanidade que está causando as emergências climáticas. Então, o que é que São Paulo pode fazer para tentar minimizar os efeitos das emergências climáticas? Nós temos duas atuações. Nós priorizávamos a mitigação, a atenuação. Hoje é necessário pensar mais em adaptação, numa palavra que é muito usada em todos os lugares, que é resiliência. Nós temos 3 vilões que contribuem para que a situação da capital de São Paulo, que tem quase 13 milhões de habitantes, seja bastante grave comparada com outras partes do mundo. O primeiro vilão é o transporte. São quase 10 milhões de veículos circulando diuturnamente pela cidade, sem contar aqueles que apenas atravessam São Paulo, percorrendo o Brasil, e São Paulo é ponto de passagem, 13.300 ônibus, 2.200.000 motocicletas, que são mais gravosas na emissão de gases causadores do efeito estufa do que os próprios automóveis. Então, esse transporte é responsável por 61% das emissões dos gases que nós chamamos de CO2, mas são muitos outros gases, aqueles que causam efeito estufa. A energia estacionária, que é isso
tudo funciona à base de energia, é responsável por 31% das emissões. E os restantes 8% provém dos resíduos sólidos, aquilo que nós chamávamos lixo, waste, mas que hoje chamamos resíduos sólidos porque eles têm valor. Em estados-nação mais adiantados, mais desenvolvidos, tudo isso é reciclado, é reaproveitado a partir de dois conceitos muito importantes, que são economia circular e logística reversa. Aqui em São Paulo, por uma série de fatores, um percentual mínimo dessas 50 toneladas diárias é destinada à reciclagem. O restante vai para os aterros sanitários, que são, em si, um mal administrado, um mal que é controlado, mas que não deveria existir. Nós deveríamos reciclar o máximo e reservar espaços hoje ocupados por aterros sanitários para que fossem ocupados por parques, por jardins, por florestas urbanas, não é? Então, nós temos um plano de ação climática, nós chamamos Plan Clima. É um plano que é ambicioso. Nós temos de reduzir em 20% as emissões desses gases até 2030. E uma redução de 100% até 2050. Ocorre que São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, ela fica condicionada por atuação das outras entidades federativas, o Estado membro e da União, da República, não é? As estratégias para que nós possamos executar esse plano, que está 70% em andamento, nós estamos fazendo muita coisa desde 2021, mas nós temos a meta rumo ao carbono zero até 2050. Nós temos o projeto de adaptar a cidade de hoje à cidade de amanhã. A prioridade do prefeito Ricardo Nunes é proteger pessoas e bens. Então, sempre a pessoa em primeiro lugar. Depois, o patrimônio das pessoas, porque há pessoas que lutam a vida inteira para ter uma propriedade e, às vezes, um fenômeno extremo destrói isso em algumas horas. Nós temos uma quarta estratégia, que é preservar os resíduos, o que resta da Mata Atlântica, que é o nosso bioma. Quando o Brasil começou a ser colonizado pelos portugueses, nós tínhamos quase 10 mil quilômetros de costa atlântica, né? Nós falamos em 8 mil, mas tem as reentrâncias, se a gente medir, dá mais de 10 quilômetros. Tudo isso era coberto com uma vegetação exuberante, maravilhosa, e aos poucos a colonização extrativista foi cortando tudo. Primeiro levando para o Brasil, para Portugal, depois plantando algodão, depois plantando cana-de-açúcar, plantando café. Há áreas do Brasil que são hoje bem desérticas. E uma parte da Mata Atlântica está aqui em São Paulo, e um dos projetos do nosso prefeito é aumentar essa área verde, preservar aquilo que resta. Então, recentemente, ele editou decretos de utilidade pública de 32 áreas, que eram as últimas áreas verdes em mãos de particulares, que poderiam destinar aquelas áreas para construir prédios, para fazer condomínios, para dar uma ocupação que rendesse. Ele expropriou essas áreas. O total dessas 32 áreas é maior do que a cidade de Paris, a grande Paris. E isso faz com que São Paulo passe a ter
26% de cobertura vegetal com vocação perpétua para ser sempre ocupada por floresta que não pode ser destruída. Se nós somarmos as outras áreas verdes em São Paulo, aquelas que são do Estado, que são da União Federal, de clubes e até de particulares que mantêm pequenas florestas, nós temos 54% do território paulistano coberto de vegetação. É um percentual muito interessante, muito importante, reconhecido mais fora de São Paulo do que aqui. Em maio, o Papa Francisco chamou 20 prefeitos do mundo inteiro para conversar sobre mudanças climáticas. Ele é um Papa ecológico, tem 3 grandes textos falando sobre ecologia, sobre mudança climática. Todas as homilias ele fala. E esses 20 prefeitos levaram aquilo que fazem em suas cidades. Anne Hidalgo de Paris, o prefeito de Toronto, o prefeito de Tóquio, prefeito de Vancouver, cidades do mundo inteiro. E quando o prefeito contou aquilo que ele vem fazendo aqui, ele foi muito questionado, muito aplaudido pelos seus colegas. Então, essa atuação municipal nem sempre transparece para os próprios paulistanos, né? Porque o governo, ele sempre parece não estar atendendo a todas as demandas. São quase 13 milhões de pessoas pedindo coisas, né? Então não é fácil. Mas quando a gente demonstra com evidências, com números, o que está sendo feito, é muito importante. Então, na área de contenção, para fazer aquilo que é necessário para que não haja mortes quando acontecem tempestades, como aconteceram no ano passado, como aconteceu esta semana e como vai acontecer amanhã, tudo está previsto que nós tenhamos um outro fenômeno, no estado inteiro, não é só na cidade de São Paulo, mas também na cidade de São Paulo. Então, para fazer isso, o nosso prefeito tem aplicado uma verba considerável. Em 4 anos foram quase 10 bilhões de reais, não é? É algo significativo. Fazendo o quê? Aquilo que não aparece. Macrodrenagem, ou seja, nós temos uma cidade impermeabilizada, uma cidade que não deixou espaço para a água se infiltrar, voltar para os lençóis freáticos e depois sustentar os aquíferos, né? Nós fizemos, na verdade, através dos séculos, uma cidade para automóvel, é uma cidade para os veículos. E esses veículos todos, quase todos, alimentados por combustíveis fósseis, que nós deveríamos já ter eliminado. Se a humanidade tivesse juízo, já teria se servido de outros combustíveis. E o Brasil está muito bem nessa área de combustível, porque nós temos o etanol, que é o álcool, tão eficiente quanto a gasolina, e é algo que produz energia limpa. E através do etanol nós podemos também fazer hidrogênio verde, conseguir hidrogênio verde, nós podemos utilizar gás metano, biometano, né? Mas então, o prefeito aqui, ele investiu 10 bilhões, fazendo macrodrenagens, fazendo ilhas de chuva, que vocês sabem o que é isso, é a ideia de cidade esponja. Então nós retiramos do asfalto, do concreto, pequenas áreas, devolvemos ao solo para voltar a ser terra, e plantamos ali. Então a água da chuva, em lugar de se tornar correnteza, enxurrada, causar alagamentos, inundações, ela tem espaços onde ela vai gradualmente voltando para a terra. Além disso, ele construiu inúmeros muros de arrimo, principalmente nas elevações, para que as casas não desmoronem. Fez pequenas florestas urbanas, né? Então, são 10 bilhões
que, se tivessem sido utilizados para fazer propaganda eleitoral, cairiam nas boas graças de alguns que não sabem o que a cidade precisa fazer. Mas não, foi um investimento para poupar mortes. E, graças a Deus e a essa visão do prefeito, nas chuvas de verão, entre novembro de 2023 e abril de 2024, nós não tivemos uma morte por afogamento, nem por desmoronamento de construções precárias. Isso é o que se chama justiça climática, não é? Nós estamos tentando fazer com que aquilo que nós causamos, né, a nossa insanidade, que é multissecular, não começou ontem, ela evite o perecimento, principalmente dos mais vulneráveis. As pessoas que têm condições econômicas constroem casas sólidas, usam ar-condicionado, têm condições de se safar dos fenômenos extremos. Os carentes não, os pobres não. São aqueles que vão morar às margens das represas, dos rios, que constroem áreas que são impróprias para habitação. Esses mapas mostram assim, a relação entre as ilhas de calor e a presença de vegetação. Todos sabem que a melhor amiga do homem nessa fase se chama árvore, né? A árvore, ela atenua a temperatura, ela, através da ecotranspiração, evapotranspiração, ela absorve água, ela faz chover, ela alimenta o lençol freático. E, infelizmente, não são todas as pessoas que gostam de árvores, né? Então, a presença da vegetação é um fator de mitigação, de atenuação dos efeitos, né? Nós temos também um índice paulista de vulnerabilidade social. A prefeitura trabalha com evidências, trabalha com a ciência. Então, São Paulo está toda mapeada em relação às suas vulnerabilidades. Vulnerabilidades hídricas, hidrológicas, geológicas, vulnerabilidade social. Não é? Nós temos exatamente os lugares que merecem uma atenção prioritária da prefeitura. Não é? E convivemos com paradoxos. Veja, a cidade de São Paulo, né, vocês estão vendo nessa foto, ela tem a população milionária que tem a maior frota de aviões particulares, de jatinhos particulares, a maior frota de helicópteros. Tem várias dessas lojas em que só os super ricos é que podem comprar, mas ao lado da residência desses milionários, que tem uma piscina por apartamento, vejam bem, uma parede separa uma favela, uma parede separa a miséria do super luxo. Então não é fácil você trabalhar assim. Nós temos esse trabalho de transição energética, que é bastante interessante, não é? Quando nós comparamos a matriz energética brasileira e a energética global, nós vemos que o Brasil está bem. O Brasil tem quase 50% de energia renovável, não é? Enquanto que o mundo só possui quase 15% de energia renovável, não é? Nós temos condições de explorar várias formas para fazer uma transição menos violenta, não é? Nós temos a possibilidade de usar o biodiesel. Eu já falei do oxigênio, do hidrogênio, do biometano, não é? Então, há muitos programas de descarbonização em pleno andamento e nós estamos caminhando em direção a tornar a cidade uma cidade mais agradável, uma cidade cuidadora, uma cidade acolhedora, né, que possa
também poupar as pessoas. Aliás, isso é energia solar, não é? A própria prefeitura está fazendo com que todos os seus próprios, todos os equipamentos municipais, e são muitos para atender uma cidade de quase 13 milhões, sejam sustentados com energia solar, não é? Com placas fotovoltaicas. Para isso, São Paulo até se coligou com a cidade de Copenhague, não é? E nós temos tido uma troca de experiências muito satisfatória nesse sentido. Também a prefeitura conseguiu que os caminhões que coletam o resíduo sólido, que coletam lixo, e que são centenas, eles também sejam alimentados por energia renovável, por energia limpa. O prefeito prometeu entregar até o final do ano 2.600 ônibus elétricos para serem somados aos quase 500 que já existem em circulação. Só que a aquisição de ônibus passa pela competência da União, e a União Federal não atendeu exatamente aquilo que o prefeito queria. O dinheiro está até disponível, ali empenhado, guardado, mas os 2.600 ônibus ainda não chegaram. Como ainda faltam 2 meses para terminar o ano, de repente nós ainda podemos mostrar isso como realidade. Nós temos aqui o tratamento dos resíduos sólidos. Aquilo que é possível fazer, nós fazemos. Nós temos central de tratamento de resíduos, nós temos campos de compostagem, não é? Nós temos investido bastante, estamos investindo bastante nos chamados ecoparques, que recebem aquele resíduo que pode ser utilizado, né? Biodigestores nas escolas. Nós temos milhares de escolas para atender os milhões de alunos, só do ensino fundamental municipal, e as nossas escolas são nutridas por biodigestores, que produzem energia dentro da própria escola, né? Já falei dos ônibus, a descarbonização do transporte, e estamos fazendo muita coisa que ainda não entrou no radar do paulistano. Nós temos uma ligação muito grande com as universidades, né? Com a Universidade de São Paulo, que felizmente é uma das melhores do mundo, né? Com a Unesp, até com a Unicamp, que embora seja de Campinas, os seus cientistas, pesquisadores trabalham muito conosco, a UVESP, e com as universidades particulares que também colaboram bastante, a PUC de São Paulo, a Faculdade Mackenzie, a Anhembi Morumbi, Uninove, são várias as universidades particulares que também colaboram conosco. E o que elas estão fazendo? Além das pesquisas, e hoje eu vejo que há muitos jovens aqui, o MEC exige hoje, numa nova concepção do ensino universitário, que 10% do currículo seja para a extensão. A Universidade Brasileira, ela se baseia em 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão, não é? O ensino é fácil propiciar, colocar alguém falando, né, ali na frente, pelo menos o método antigo. A pesquisa é fazer as pessoas estudarem, descobrirem modos de melhorar a vida, criarem aplicativos, criar startups, tentar oferecer respostas, pequenas soluções para pequenos problemas, né? Mas a extensão é fazer com que a universidade transforme o entorno em que ela está situada e, se possível, transforme a sociedade inteira. Então, nós temos experiências com a FAPESP, que é uma fundação de pesquisa, está elaborando estudos para tornar essa missão de tentar administrar as emergências climáticas da melhor maneira possível. E as universidades particulares estão realizando
eventos como Climaton, ou seja, reúnem todos os alunos, formam grupos e eles vão oferecer a criatividade deles, trabalhando para resolver problemas que até hoje ainda necessitam de solução. Com esse projeto, nós já temos várias startups criadas, todas elas depois passam a ganhar, são empreendedores, ainda estudantes, passam a ter uma fonte de renda, oferecendo respostas para que a sociedade fique melhor. Então, essa missão é aquela que cabe a uma Secretaria de Mudanças Climáticas, que é uma secretaria de diálogo, de articulação, de fazer com que as emergências climáticas entrem no radar de todas as pessoas, não é? Então, eu recomendo a leitura de um livro de um jovem pesquisador americano chamado David Wallace Wells. David Wallace Wells. Ele escreveu A Terra Inabitada. Então, ele fala dos 12 fatores que estão apressando o encerramento da aventura humana na face da Terra. É preciso lembrar que não é a Terra que está correndo perigo. A Terra, como planeta, ela vai continuar existindo. Mas ela vai prescindir dos homens. Ela vai prescindir da espécie humana. Então ele fala, nós costumamos mencionar que fenômenos extremos acabaram com os dinossauros. Será que os fenômenos extremos vão acabar conosco? Há uma grande diferença. Os dinossauros não causaram os fenômenos extremos. Os homens, sim. Nós somos os meteoros, nós somos os mísseis, nós somos as bombas que estamos fazendo com que a humanidade desapareça. Isso é um problema muito sério que vocês têm de introjetar, principalmente os jovens, que a minha geração falhou. Talvez nós não tenhamos percebido a gravidade da questão, mas vocês ainda têm. Eu espero que vocês reajam e procurem criar mecanismos de salvação. É pela sobrevivência, não é para salvar prefeitura, nem governo, nem nação. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Dr. Nalini. Muito obrigado, Dr. Nalini, por compartilhar esta questão conosco e falar um pouquinho sobre essa abordagem, essas ferramentas que a Prefeitura e a sociedade de São Paulo estão desenvolvendo no momento para atender o fenômeno de mudança climática. Para o nosso fórum, é de fato uma preocupação também na China. Então, há um ponto em comum aqui para todos nós. Vamos passar agora a palavra para o embaixador Fernando Regis Mata, do Chile. Evidentemente, o senhor Mata, foi embaixador da República do Chile perante a República Popular da China. Há algumas décadas ele já estuda sobre estas questões. Obrigado. É muito interessante você falar que eu fui ex-embaixador, porque, na verdade, foi só 4 anos da minha vida, mas o título permanece, né? Eu, de fato, estudei muito sobre a China, fiz estudos latino-americanos sobre a China. Após esta apresentação, eu acredito que é interessante pensarmos em como nós conectamos a experiência particular e a dimensão global. E é por isso que estamos aqui. Eu vou tentar conversar sobre esta questão singular a partir das apresentações que vimos hoje e falar também do momento geopolítico, no qual se insere o meio ambiente e a transformação em vários setores, em várias questões relativas ao que nós fazemos hoje em dia. O meio ambiente acaba sendo um elemento fundamental
para todos os assuntos que nós discutimos hoje de manhã em relação ao paradigma de colaboração do Sul global. Quando falamos disso, o conceito de meio ambiente vem à tona. Ao mesmo tempo, também vem à tona a questão da criatividade na China, que em poucos anos, trabalhando na questão de contaminação em todo o mundo, na poluição em todo o mundo, eles tiveram criatividade para mudar o conceito dentro do desenvolvimento industrial. Eles estão lidando com este tema. É ali, justamente, que aparecem alguns pontos que acho que são muito importantes. Então, por exemplo, precisamos, como acadêmicos, pensar não só no que acontece no Conselho de Segurança ou na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Eu estudo esse tema há muitos anos. Eu acho que precisamos pensar também no que está acontecendo nos escritórios de patentes. Esse é um indicador contemporâneo para nós entendermos como está sendo trabalhada a estrutura geopolítica de poder. Eu acho que isso também se reflete na forma como são inscritas hoje em dia as patentes. Esse é um organismo das Nações Unidas, não muito conhecido, mas, ainda assim, acaba sendo um registro fundamental do século XXI. Eu tenho aqui em mãos alguns dados que eu gostaria de destacar, já que reforçam aquilo que estou comentando. No ano passado, a China registrou 69.600 patentes de invenções dentro da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Após a China, tem os Estados Unidos, com mais ou menos 50 mil, e depois o Japão, com aproximadamente 48 mil. Esses são números interessantes porque mostram uma dimensão muito específica do interesse na criatividade nessa China contemporânea. E por isso vem essa inserção no cenário internacional. Agora, tem um ponto que está indiretamente relacionado com o meio ambiente, que é a inteligência artificial. Há poucos dias, eu recebi um relatório. O relatório sobre o primeiro semestre da Organização de Propriedade Intelectual, falando sobre a inteligência artificial. As patentes na China sobre inteligência artificial são mais ou menos 60% em comparação aos demais assuntos. Agora, em 2023, eu acho que os dados são bem interessantes. No campo da inteligência artificial generativa, nós vemos que a China tem 70%, ou seja, 38 mil patentes em todo o mundo só nesse assunto. Na última década, foram publicados nos Estados Unidos apenas 6.200 patentes nesse sentido. Ou seja, estamos falando de uma ampla criatividade notada na China. É isso que nós observamos em relação a esse fenômeno. Precisamos pensar nisso também com outra perspectiva. De que forma o Partido Comunista Chinês, que acaba de fazer 70 anos, que acaba de completar 70 anos, como é que esse partido entende a forma de ouvir a sociedade? Essa é uma outra questão. E aqui voltamos naquilo que aconteceu em 2008 até 2010. De certa forma, a sociedade chinesa disse chega. A contaminação chegou num extremo que é impossível de continuar. Eu vivi a época de 2006 a 2008 em que tinha aquela neblina meio amarelada. E por trás dela a gente via aquele sol meio avermelhado e a gente tentava enxergá-lo. Mas, na verdade, as águas dos canais, dos rios, estavam todos poluídos. E isso, aos poucos, foi gerando uma circunstância que tem a ver com a sabedoria milenar da relação entre seres humanos e natureza, o taoísmo. Ou seja, a reação na China sobre os assuntos de contaminação, de poluição do meio ambiente, não tem a ver apenas com a Conferência Mundial do ano de 72, que aconteceu
na Suécia, em Estocolmo. Tem a ver também com algo muito mais profundo, que é a lógica milenar de que a natureza precisa receber o respeito do ser humano para também respeitar o ser humano. É taoísmo puro. Bom, e como consequência, em 2010, e esse é um dado preciso, houve na China 188 mil protestos que tinham a ver com questões ambientais. Já seja porque os rios estavam muito poluídos ou porque queriam instalar uma usina bioquímica perto da cidade ou porque as pessoas queriam proteger os filhos, por muitas razões diferentes. O que acontece na política? Chega o Congresso do Partido Comunista em 2012. As 4 obrigações que tinha o partido com relação à sociedade, para com a sociedade, ou seja, a política, a economia, a cultura. Temos agora uma quinta, e qual foi? Criar uma civilização ecológica, ou seja, é uma opção política específica. Algo disso de tentar ouvir a sociedade aconteceu em dezembro do ano passado, quando tínhamos a política da pandemia, né, de chegar à Covid-0. Houve um momento onde a sociedade chinesa, por várias manifestações nas redes sociais, além do controle que possa ter, além de diferentes expressões, houve então um tipo de grito coletivo geral que falava: não, chega. Porque a economia também estava dizendo não podemos continuar com essa paralisação excessiva. Então, se produziu como consequência uma situação onde a sociedade, pela diversidade expressiva que pode haver na China, disse chega. E aí houve uma mudança, isso foi em dezembro do ano passado. E aí disseram, ok, vamos acabar com essa política de Covid-0 e vamos então mudar e dar uma nova dinâmica à sociedade. Então, hoje você pode fazer turismo e se você fica só 4 dias, você não precisa de visto. Se você tem, obviamente, uma passagem de ida e volta. Ou seja, agora tem uma questão ligada ao meio ambiente. E eu acho, essa é a minha opinião, eu acho que o Partido Comunista sabe que a questão verde é muito mais complicada do que a dimensão que a gente dá no Ocidente, dessa falta de democracia na China. A questão verde é muito mais complexa que a questão vermelha, por assim dizer. E não é um tema menor, né? A gente falou sobre isso hoje de manhã, de entender a cultura, a dimensão profunda que tem na China, e eu acho que isso é muito importante. Não é suficiente entender a questão econômica ou a questão só política. Temos que ter uma compreensão muito mais profunda e holística. Nós temos que então perceber que tudo isso está acontecendo ao redor de alguns conceitos. Quando na China hoje dizem os 3 novos, o que são esses 3 novos? Os 3 novos são as placas solares, as baterias de lítio e os carros elétricos. Ou seja, aqui a gente tem 3 linhas de desenvolvimento de produção onde a China contemporânea está apostando, porque entende que a batalha contra o meio ambiente é muito árdua. E a gente precisa agir por cima das ideologias, ou seja, é uma aposta política. Eu pego essa bandeira do meio ambiente e com ela eu tento construir aquilo que nós chamaríamos de nova colaboração no Sul global, mas também é uma questão ambiental complexa, mas que alimenta a possibilidade daquilo que chamamos de destino comum da humanidade. Quando a gente então tem o paradigma destino comum da humanidade como iniciativa, mas aqui embaixo tem o Sul global, nós já falamos sobre isso, que tem uma contradição, né? Porque se você fala que existe o Sul global, então você aceita que tem um Norte que não é seu. Então tem uma contradição.
não temos um destino comum, então. Se você diz isso é uma coisa e aquilo é outra coisa. É o yin e o yang, um pouco disso. Mas o que sim existe, com certeza, é essa ideia de um assunto que tem maior potencial de convocação. Muito mais do que pensar qual que é o sistema político que mostra melhor, o que representa melhor a expressividade humana e a participação. Bom, falando da participação, eu gostaria de dizer que eu acho que o desafio acadêmico que a gente tem a ver com 4 palavras. E a gente tem que ver o que significam essas 4 palavras. A primeira é modernização. Hoje em dia, no discurso chinês, a modernização está presente em todas as variáveis. E modernização significa apostar na China, ou seja, a China quer ser pioneira em várias áreas de transformação, como na inteligência artificial e outras variáveis, onde já é pioneira, como reconhecem os Estados Unidos, por exemplo. Isso em algumas áreas, claro. Modernização, então. A gente precisa se perguntar se essa palavra significa a mesma coisa aqui e na China, ou se significa algo diferente. A minha leitura dos discursos do presidente e de outras autoridades é que é uma proposta com um alcance político muito maior, mais profundo, porque o que está por trás é o seguinte: vocês têm 250 anos de revolução industrial, vocês produziram 1000 coisas, vocês deram grandes pulos, mas tem muitas desigualdades e a pobreza continua existindo, como a gente viu hoje de manhã numa das apresentações. Então, o que produziu a Revolução Industrial mostrou que o capital pode crescer, que a riqueza pode crescer, sim, com certeza. A questão da China, quando fala da modernização, é que temos que avançar para uma revolução digital que transforma o conceito da avaliação nos termos em que os dados demonstrem que tem desenvolvimento social avançado, ou seja, não é o conceito de quanto que a riqueza aumentou ou quanto aumentou o capital, mas sim quanto aumentou o desenvolvimento social ou a eliminação da poluição, por exemplo. Esse é um conceito de modernização. Temos que procurar mais, temos que ir mais profundamente, mas essencialmente é isso. Participação é a outra palavra. Esse é outro conceito, porque o modelo político chinês, no seu modelo político, tem que descobrir, na minha opinião, as vias pela qual a participação de um país que vai ser cada vez mais classe média vai poder dizer, olha, eu tenho algumas ideias com relação a isso. Eu também quero dar a minha opinião sobre esses assuntos, porque as cidades não são prédios. As cidades são feitas de pessoas e a China vai ser um país urbano, ou seja, 80% urbano. E a vida urbana vai demandar qualidade de vida, meio ambiente, de capacidades, de água limpa, etc, etc. Então, a participação é um desafio para a sociedade chinesa e a gente precisa entender o que pode acontecer lá. Alguns na China acham que a questão digital vai permitir que a sociedade ouça mais, escute mais. Eu não tenho certeza disso, mas sim, vai ajudar. É uma ferramenta para conhecer milhares de pessoas e para saber o que pensam sobre alguns assuntos, mas eu acho que é mais complexo do que isso. Mas participação é uma palavra-chave. A gente tem que ver como vai acontecer a participação e a modernização. A terceira palavra é internacionalização. Isso tem a ver com o que eu disse do Sul Global e a relação do Sul Global e com o Sul Global. A relação com os Estados Unidos é a relação mais forte. Vamos ver o que acontece daqui a umas semanas, né? Mas eu acho que a relação China-Estados Unidos passa por 3 Cs. Cooperação,
concorrência e confrontamento. E não dá para fugir de nenhuma dessas três. Cooperação, meio ambiente. Há 10 dias, houve um novo encontro entre os especialistas ambientais da China e dos Estados Unidos para ver como é que vão fazer agora no futuro próximo. A concorrência, claro, nos desenvolvimentos tecnológicos, e o confrontamento é quando aparecem algumas diferenças profundas, onde não significa que haja uma guerra, mas sim uma discussão diplomática para achar soluções nesse confrontamento. E o último conselho, a sustentabilidade filosófica. Eu vou explicar em poucas palavras. O que Sócrates e Confúcio trazem para o século XXI? Teve o evento em Roma de filosofia, né? Um grande evento, e tinha uma tela grande, e lá tinha um trabalho da Universidade de Sapiência, da Universidade de Atenas, e aí tinha todo o pensamento do Confúcio e Platão, tudo isso introduzido numa grande base conceitual. Mas o que aconteceu? Os filósofos que estavam lá naquela noite maravilhosa faziam perguntas, e Confúcio e Platão respondiam da tela, respondiam essas perguntas modernas, contemporâneas. Então aqui tem coisas que estão acontecendo. Foi inaugurado em junho em Qingdao, um porto maravilhoso, o Centro Mundial de Sinologia. Alguns tivemos a sorte de estar presentes. Quando chegamos na porta do centro, tinha um grande quadro. E aí tinha uma árvore, e embaixo da árvore tinha 2 idosos conversando. Quem era? Um era o Confúcio e o outro era Sócrates. Por que pintaram eles dois? Não é uma loucura de um artista, tem uma decisão política que vem de cima. Então, também tem uma preocupação que tem a ver com como vamos tratar o ambiente, como é que a gente vai tratar a relação homem-natureza, como é que a gente... Ou seja, não é suficiente com o que a gente entende do taoísmo ou das palavras do Confúcio. A gente também precisa entender como é que os outros entendem a relação entre o humano e as verdades, as suas verdades. Lá a verdade tem a ver com o eu. Aqui, dizem os chineses, a verdade tem a ver com o nós. E essa dimensão é chave para entender o que vem no futuro. Então eu queria falar sobre isso justamente hoje, porque eu acho que a gente tem problemas com relação à mudança na sociedade, ao ambiente. Isso tem a ver com a compreensão desses conceitos e ver como estão brincando com esses conceitos para entender a verdade e para entender o que vai acontecer nesse século XXI entre a relação homens e natureza. Obrigado. Muito obrigado, embaixador. E obrigado pela articulação e pelo discurso tão interessante. Você falou de vários assuntos que requerem uma compreensão muito profunda. Falou de desenvolvimento econômico, novas tecnologias, o ambiente, a política chinesa e a inserção chinesa na ordem internacional. E também falou sobre o pensamento chinês e ocidental. Eu acho que a gente deveria fazer um evento só sobre esse assunto. Eu tenho certeza que merece toda a nossa atenção. Agora vamos ouvir o professor Agnaldo Santos, da Unesp Brasil.
Boa tarde. Inicio a minha fala fazendo uma saudação aos componentes da mesa, a figura do professor Paulino, sempre muito generoso em envolver os alunos e os pesquisadores da Unesp, em particular do campus de Marília, Faculdade de Filosofia e Ciências, os alunos de Relações Internacionais, Ciências Sociais e também alunos e docentes do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, cujos professores Marcos e Paulino fazem parte do corpo docente. Dado o tempo, que é bastante escasso, e eu não sou um sinólogo, eu não sou um estudioso da China, né? Certamente meu nome foi lembrado e eu fui convidado em função de investigações que eu tenho desenvolvido no campo do desenvolvimento, sociologia do desenvolvimento, economia política do desenvolvimento. Eu gostaria de tecer breves considerações bastante panorâmicas, telegráficas, né, com a seguinte exposição. Vamos ver se eu consigo girar aqui. Não vai? Não. Não vai. Vou aqui. Não está indo. Acho que eu vou... Pronto, foi. Tá. Eu vou ser muito sucinto nessas primeiras telas, porque a proposta, na verdade, seria pensar em termos conceituais a questão do desenvolvimento, que, ao meu ver, justifica até a própria concepção dessa disciplina, desse campo de saber chamado economia, que tem uma raiz etimológica com a natureza, né? Porque vem de oikos, né? Economia, ecologia, oikos nomos, oikos logos, né? Então, quando pensamos em crescimento, temos que sempre levar em consideração que esse campo do saber, ao fim e ao cabo, se destina a pensar, e isso nós encontramos no pai fundador ocidental desse campo de saber, que é Adam Smith, né? Se justifica um crescimento sempre no sentido de uma melhoria geral das condições de vida das pessoas, né? É curioso, porque esse autor é tão lembrado por outras frases, por outros pensamentos, como a ideia de liberdade econômica, mas pouco se fala. Esse é um daqueles autores, né, que é muito citado e pouco lido, né, como um outro que se inspirou nele também, chamado Karl Marx, né, muito citado, pouco lido. Para Smith, o crescimento só se justifica, né, num campo de liberdade econômica, se traz benefício coletivo, né. É evidente que, ao pensar desenvolvimento, nós temos que situar isso num momento histórico muito específico, na modernidade ocidental, que depois se mundializa, né, a partir da Revolução Industrial. Eu chamaria aqui a atenção ao fato de que esse outro autor pouco lido e muito citado, Karl Marx, junto com seu companheiro Friedrich Engels, viam nesse nascimento da modernidade ocidental uma contradição interna inescapável, né, que era o fato de que, quanto mais essa sociedade é bem-sucedida no seu intuito de crescer e desenvolver as condições socioeconômicas, tanto mais se colocaria também a necessidade de uma superação em termos dialéticos, né? Porque superação não é aniquilação, superação tem um outro sentido, né? Só para pensarmos que, por exemplo, o capitalismo veio das entranhas do feudalismo, né? Então, nesse sentido que os dois autores imaginavam que um crescimento econômico, né, e, inclusive, a relação de economia com natureza teria que sempre levar em consideração esse aspecto, né? O problema é que esse crescimento que surge com a modernidade ocidental se transforma no modelo geral para o conjunto dos países que vão se situar na periferia desse crescimento. Vamos lembrar que
Outro autor que Marx gostava muito também, chamado Davi Ricardo, né, vai propor uma divisão internacional do trabalho, uma DIT, né, e, para tal, vai propor uma relação de troca pautada em vantagens comparativas, né. E isso estabelece, portanto, uma divisão hierárquica do mundo. Quando pensamos nesse modelo que se universaliza, né, e que passa a ser o objetivo do Ocidente, né, e do resto do mundo, a partir do Ocidente, né, temos esse dilema curioso, que foi o fato de que muitas revoluções do século XX, notadamente as três mais citadas, né, a russa, a chinesa e a cubana, mas eu diria principalmente a russa, né, a primeira delas, do século XX, vai tentar replicar o famoso modo americano, o americanismo. Encontramos isso em Vladimir Lenin, que foi o gestor, o operador daquele processo revolucionário russo, e encontramos num outro pensador, esse que ficou muitos anos preso, mas que desenvolveu muitas reflexões a respeito disso, que foi Antônio Gramsci, né? A ideia era, se for possível replicar um modelo industrial gerador de prosperidade, teremos também a possibilidade de atingir igualdade, né? Acontece que esses dois primeiros estágios da Revolução Industrial, aquele do final do século XVIII e o outro do final do século XIX em diante, início do século XX, é um modelo que é muito dependente de recursos naturais que são não renováveis, né? Particularmente o petróleo e o carvão, né? E depois a energia elétrica, que vai ser baseada, e o continente europeu tem esse problema, não só, mas principalmente o continente europeu, que é baseado em geração de energia elétrica a partir de usinas termoelétricas, né, extremamente poluidoras. Tá? Então, junto com isso, o advento de uma sociedade de consumo de massas, que vai trazer todos os problemas que o consumismo, ou seja, um padrão de consumo que não está focado no ser, mas sim no ter, né, leva a, digamos, a um processo de degradação ambiental, principalmente, né. Eu vou passar um pouco mais rápido, senão eu não vou conseguir dar conta aqui. Nós sabemos que as estratégias de catch-up que vão ocorrer no século XX, né, em função das duas guerras, em função da crise sistêmica do capitalismo da primeira metade do século passado, né, forçam vários países da periferia, entre eles os países aqui do Cone Sul, da América do Sul, né, a promoverem rápidos e impactantes processos de industrialização, né, que foram tão bem sucedidos, em certo sentido, podemos falar assim, que acabaram sendo muito estudados pelos nossos colegas chineses, quando, por exemplo, quiseram compreender como que foi possível um país agrário, em 50 anos, se transformar num país urbano industrial. Caso brasileiro, anos 1930 a 1980. Né? E o modelo era focado no Estado, né, no ente estatal, como o principal agente de promoção de crescimento econômico. Junto a isso, a esse modelo, havia também, digamos, nessa esteira de otimismo, né, que vai marcar a indústria moderna, o fato de que havia também a comprovação, em termos estatísticos, empíricos, né, de que aquele grande temor de Thomas Robert Malthus, de que haveria mais pessoas para se alimentar do que alimentos, isso acabou se desfazendo no próprio século XIX, que não foi nem preciso chegar ao século XX para se perceber que o modelo industrial, por aumentar a produtividade, não só na indústria, mas também no campo, deixava para trás aquele fantasma, né, de endemias de fome por falta de produção de alimentos, né. Acontece que
isso fez com que tanto a tradição liberal clássica quanto os modelos heterodoxos pautados nas reflexões de Lord Keynes e dos intérpretes de Marx, todos, de uma certa maneira, vão desconsiderar, num primeiro momento, a questão da natureza como um obstáculo para o crescimento. Havia a ideia de que o planeta é muito grande e, portanto, seria possível todos usufruírem desses recursos naturais, né? É evidente que há uma série de eventos, já na segunda metade do século passado, a partir do pós-guerra, que vão colocar esse otimismo em xeque, né? Poderíamos citar vários, cito alguns aqui na tela, né? Enfim, todo o horror do nazifascismo, as bombas que foram que destruíram 2 cidades japonesas, em Hiroshima e Nagasaki. Há alguns historiadores que suspeitam que provavelmente essas bombas eram destinadas aos chamados países, o bloco socialista, né? Mas o Japão é que acabou sofrendo esse ataque, ao fim e ao cabo, né? E também o fato de que a chamada Revolução Verde, que gerou, digamos, por meio de defensivos agrícolas, motorização do campo, levou ao aumento da produção agrícola, né? Rapidamente vai mostrar o seu, digamos, seu lado perverso, né? Há um texto que é um clássico, bastante lembrado, né? Da pesquisadora Rachel Carson, sobre a Primavera Silenciosa, né? E também já nas primeiras décadas ali pós-guerra, as reflexões feitas pelo Clube de Roma, né, sobre os limites do crescimento. Surge, e eu vou falar de forma muito telegráfica sobre isso, né, uma proposição de um economista que, curiosamente, era um economista ortodoxo, ele não era keynesiano, tampouco marxista, né, inclusive era um exímio econometrista, né, dominava muito a matemática, chamado Nicola Georgescu Roegen, que vai propor um olhar para a economia a partir da física, e particularmente da segunda lei da termodinâmica, né, a entropia, segundo a qual nós só conseguimos ter acesso, né, à energia de baixa entropia, que é limitada, né, e devolvemos ao meio ambiente dejetos de alta entropia, ou seja, resíduos, né, o que os economistas neoclássicos gostam de chamar de externalidades, né, da atividade econômica. E, em função disso, haveria uma impossibilidade natural, um obstáculo natural para o crescimento contínuo da atividade econômica, industrial em particular, né. Bem, é um assunto bastante controverso, que tem dado muitos debates. Esse pesquisador, inclusive, ficou muitos anos eclipsado na Universidade norte-americana, vai ser recuperado no fim da vida dele, ele morre nos anos 90. Mas ele, apesar da controvérsia do pensamento dele, ele tinha uma proposição que era muito curiosa, que era a seguinte: bem, já que a natureza não consegue oferecer uma quantidade ilimitada de energia, né, seria necessário um grande pacto internacional, no qual os países que já atingiram um certo patamar de desenvolvimento deveriam reduzir o seu crescimento econômico, o ritmo de crescimento econômico, né. E os países da periferia, os países do sul global, os países em fase de desenvolvimento, deveriam ter a oportunidade de continuar crescendo, né, de tal maneira a distribuir renda, né. Essas proposições, como vocês podem imaginar, foram absolutamente silenciadas, né, ao longo das últimas décadas, né. Eu vou tentar avançar, porque senão o tempo não dá conta aqui do que eu gostaria de falar. A gente poderia repensar a ideia, então, de desenvolvimento, né. Se um decrescimento é uma concepção muito radical, e alguns poderiam até dizer pouco factível, né, pouco exequível, nós poderíamos pensar, então, qual o tipo de desenvolvimento possível, né,
que, ao mesmo tempo, garanta distribuição de riqueza, garanta prosperidade, mas que também leve em consideração os obstáculos naturais, né, que são inequívocos. Né. Uma pesquisadora, uma economista que tem, inclusive, proposto uma grande reformulação das grades de ensino de economia na universidade, a professora Kate Raworth, ela escreveu um livro propondo uma coisa que ela brincou, né, pegou uma figura simbólica, né, a ideia do donut, aquelas guloseimas, né, em formato redondinho, né, com furo, e vai dizer que a economia deveria ser uma economia donut. Né? Em que sentido? Né, que vocês estão vendo ali na gravura. A borda externa desse donut, ou desse círculo, né, seriam os limites naturais, que são inescapáveis. Né? Mas seria preciso levar em consideração um alicerce social que justificasse esses usos dos recursos limitados, né, que envolvem a distribuição de riqueza, a distribuição de recursos naturais, né, o aumento dos índices de desenvolvimento humano. Né. Então, haveria um teto ecológico, né, mas esse teto ecológico não poderia limitar a distribuição, né, dos bens comuns, né, e da prosperidade compartilhada. Né. Nós temos, nos últimos anos, tem surgido no debate econômico, e a professora Mariana Mazzucato, uma ítalo-americana, norte-americana, tem sugerido, junto com alguns pesquisadores brasileiros, um deles é o professor Caetano Pena, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a ideia de que a economia não pode prescindir da ideia de missões, né? A ideia de que a intersecção Estado-mercado tem que ser alavancado a partir de certos objetivos concretos, né, ou missões, que possam garantir o tal crescimento econômico com o desenvolvimento social, né, e que tenham essas características não só da inovação, mas também da inclusão e da sustentabilidade. Né. Portanto, seriam propostas com alguma execuibilidade, né, digamos, com materialidade propriamente dita. Né. Porque nós temos que levar em consideração, eu vou agora acelerar para poder terminar aqui a minha fala, países como o Brasil e praticamente todos os países da América Latina não terão condições, a essa altura, essa quadra da história, de reproduzir os modelos que a terceira e quarta revolução industrial, aquela de base microeletrônica, de biotecnologia, né, propiciaram aos países do centro do sistema nas últimas décadas. Eu diria que poucos da periferia, poucos países em desenvolvimento conseguiram ainda entrar nessa onda, e a China foi um desses países. Né? Mas a América Latina provavelmente não consegue mais, e, entre outras coisas, por conta da questão ambiental. Se o Brasil, por exemplo, tivesse que reproduzir todo aquele modelo que Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha fizeram entre os séculos XIX e XX, nós teríamos um problema ambiental de grandes proporções. Então, nós deveríamos pensar algo que o atual governo federal, inclusive na figura de um político que está se recriando, o vice-presidente da República, ex-governador aqui de São Paulo, Geraldo Alckmin, que disse que, no lugar de uma reindustrialização, deveríamos pensar uma neoindustrialização. Né? O governo federal está abraçando essa ideia e está propondo, então, né, que industrializar um país significa levar em conta essas missões com uma pegada ambientalmente sustentável, a partir de necessidades muito prementes da população. Por exemplo, a questão da saúde. O Brasil tem, talvez, o maior, em termos de abrangência, o maior sistema público de saúde do planeta, né, que é pautado nas experiências inglesa e cubana, mas o Brasil... Professor, o tempo está acabando. Sim, eu disse que ia falar rápido, não consegui, já estou terminando.
Então, há toda uma cadeia de insumos, né, que o SUS necessita e que poderiam ser bem melhor aproveitados num sentido de uma reindustrialização, de uma neoindustrialização, né? E levando em consideração também estratégias de tecnologia social, como o cooperativismo, e no Brasil talvez as experiências mais bem-sucedidas de cooperativismo são encontradas no movimento dos trabalhadores rural, trabalhadores sem terra, né? Enfim, então, a questão dos transportes, o secretário lembrou aqui que o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, né? Que é a matriz hidrelétrica, de produção de energia a partir das hidrelétricas, né? E o biocombustível, o etanol, à base de álcool, né? E eu diria que há uma janela de oportunidade interessantíssima quando pensamos essas tecnologias de carro elétrico. A China já tem expertise nesse tipo de tecnologia de carro elétrico, né? Mas em alguns países do mundo, isso não significa necessariamente baixa pegada de carbono, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, no caso europeu, a energia elétrica deles é de base termoelétrica, é poluidora, muito poluidora, né? E o Brasil não só, então, produz energia elétrica bem mais, digamos, ambientalmente sustentável, como tem o etanol. Então, carros híbridos elétrico e etanol seriam, digamos, uma janela de oportunidade em parceria com empresas chinesas, né, que a gente não pode desprezar, tá? Enfim, concluo só dizendo que, nos últimos anos, o Brasil, lamentavelmente, apostou num processo de reprimarização da economia, né, por conta dessa pressão da Divisão Internacional do Trabalho, no qual o Brasil é visto como produtor, né, de alimentos, a partir de uma ideia de segurança nutricional, alimentar. Isso não é um problema, e nós sabemos disso porque, quando olhamos para o norte, vemos um país chamado Estados Unidos da América, que, ao mesmo tempo, soube manter uma estrutura agrária e desenvolveu a sua indústria, desde o seu nascimento, lá no século XVIII. Então, nada impede que o Brasil continue tendo uma vocação também agrícola, né? E eu diria até, inclusive, apostando em estratégias de agricultura familiar cada vez mais, né? E pense e possa, portanto, né, digamos, distribuindo isso para os nossos vizinhos aqui do Cone Sul, né, estratégias de neoindustrialização. Enfim, o tempo era muito escasso, eu acabei estourando meu tempo, peço desculpas e agradeço a atenção. Obrigado.